Projeto Consciência Espírita, mensagem 53, que Inácio de Antioquia intitula Boa Vontade, onde ele vai comentar uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10, onde Lucas anotou: Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Contextualizando esse versículo, Jesus estava ensinando, como sempre, proferindo uma lição para todos nós, não é? E ele fazia utilizava simbolicamente do processo de trabalho do homem na terra através das suas atividades. Então ele dizia, em outras palavras, mais ou menos assim: quando você está lá no seu serviço, você foi contratado para ser faxineiro, para ser médico, para ser policial, para ser professor. Não importa aquilo que você foi contratado para fazer. Você foi chamado para desenvolver uma determinada tarefa. E que quando você desenvolve aquela tarefa, o seu patrão, aquele que te contratou, não tem que chegar e falar assim: nossa, parabéns, não é, por ter realizado um serviço que você foi chamado para realizar, algo que você aceitou no momento da sua contratação como funcionário, não é? Então Jesus vai dizer que quando a gente realiza aquilo que nós devemos, que é a nossa obrigação, nós podemos nos considerar como servos inúteis, porque não fizemos além do que nos foi pedido. E aí, como é que a gente vai tentar imaginar essa fala de Jesus, estudar esse versículo de uma forma em que nós possamos retirar o ensinamento, tanto para as nossas lições do dia a dia, e também para não reconhecermos em Jesus um Senhor déspota, tirano, que diz assim: peraí, Jesus, você está me dizendo que aquele patrão que eu aguento todo dia, aquele companheiro com quem eu tenho que lidar todas as horas, a maior parte das horas dos meus dias, aquele vizinho complicado, aquele ente da minha família difícil, eu estou fazendo isso para aguentar, para suportar essa prova que está no meu caminho, e quando eu realizo isso, eu tenho que me considerar como um servo inútil, que não faz nada além do que foi chamado para realizar? Que é mais ou menos o que essa parábola, na verdade, esse ensinamento de Jesus, simbolicamente falando, vem trazer a cada um de nós, mas de uma forma mais sublimada. É necessário que a gente entenda esse versículo de uma forma mais sublimada, para que a gente não compreenda Jesus de uma forma equivocada, fazendo uma avaliação do ensinamento dele como sendo algo inatingível para nós. Então, a gente precisa entender que nós, como espíritos imortais que somos, em processo reencarnatório como a nossa atual encarnação, não é? Já tivemos outras e estamos atravessando essa existência atual, que a gente aprende de uma forma gradativa. À medida que a gente vai progredindo, nós vamos nos capacitando a provas mais difíceis. E que a gente ouve muito, principalmente dentro do nosso seio espírita, que Deus, que Jesus, não é, também não nos dá o fardo maior do que a nossa capacidade de suportá-lo. Não é assim, gente? Então, o nosso processo se dá de forma gradativa. Todos sabemos que estamos em processo evolutivo e que precisamos enfrentar provas dentro desse processo evolutivo. Isso não é novidade para ninguém. Então, cada um de vocês aqui está enfrentando determinada situação neste exato momento, e muitas vezes essas provas parecem ser pesadas demais, muito além da nossa capacidade de resistência. Acontece com vocês ou é só comigo? De vez em quando bate aquela vontade de rogar a Deus e pedir assim: pelo amor de Deus, tira isso do meu caminho, resolve para mim, está difícil demais, eu não dou conta mais, eu não suporto mais essa situação. Então, cada um de nós, olhando para dentro de si mesmo, pode examinar a dificuldade do momento em que está atravessando. Porque eu posso garantir, com 100% de chances de acerto,
que nenhum de nós está longe daquilo que representa prova dificílima neste exato momento, principalmente neste momento de transição planetária. Nós estamos enfrentando aquilo que nos separa da autoiluminação. O desafio desse momento é o desafio que nós estamos adiando há algumas encarnações, há algumas reencarnações passadas. Sabe, aquela vontade de resolver o problema, mas aquela falta de coragem de enfrentar o problema para ficar livre dele, porque nesse contexto em que nós estamos atravessando neste exato momento, a gente só visualiza a prova, a gente não visualiza o término da prova. Não é verdade? Porque quando a gente sabe que está enfrentando uma determinada situação e que essa situação é temporária, mas a gente sabe exatamente quando ela termina, a gente enfrenta isso de uma forma diferente. Vamos fazer um teste? Alguém aqui, alguma vez na vida, já enfrentou fila? Já, gente? Quando você entra na fila, por maior que ela seja, por mais longa que ela seja, por mais tempo o caixa que trabalha lá... Tem algum caixa aqui? Vou dar o direito de resposta ao caixa do banco. Tem algum caixa aqui? Que a gente cobra muito do caixa. Não anda rápido, né? Coitado do caixa, né? Por mais que demore, você sabe que você está ali, você está olhando, você está mais ou menos calculando, vai demorar 20 minutos, meia hora. Não é diferente? Por mais difícil que seja estar numa fila, e a gente não gosta de estar numa fila, você está vendo que ela está andando, você está contando, ó, falta 2, 3 pessoas para eu chegar, mais ou menos 10, 20 minutos. Então você fica, de uma certa forma, mais resignado para enfrentar aquele processo, porque você está visualizando o final dele. Não é assim? Agora imagina você entrar numa fila do SUS. Não dá para saber quando é que você vai chegar lá no guichê. Imagina você enfrentando a fila para resolver o seu problema espiritual, que é a prova que você está atravessando nesse exato momento. Você percebe que tem hora que parece que está andando, é igual trânsito engarrafado, né? Parece que tem hora que flui, mas de repente para. E você não sabe muito bem quando que você vai terminar, se vai terminar, o que acontece, se vai ficar mais difícil, se vai ficar mais fácil ou não. Nesse momento é natural que a gente se sinta ansioso, não é? Com um desejo ardente de solução daquele problema. É natural, faz parte da nossa condição humana e do nosso atual momento, da imperfeição que a gente ainda carrega na nossa intimidade. O que a gente não pode deixar é se deixar vencer por essa situação, se entregando ao desespero, se entregando à revolta, por mais difícil que a prova esteja no exato momento. E aí eu pergunto para vocês, tem alguém passando por prova difícil? Muito difícil? Mas é muito mesmo? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah não, mas olha a prova do outro, olha lá, a minha prova não é difícil, a do outro é que é difícil. Mas isso é um engano da nossa parte, viu gente? Porque muitas vezes o que para o outro pode ser uma coisa gigantesca, para nós pode ser simples, tranquilo, passar por aquilo, por mais difícil que seja. Ou vice-versa. Porque o que vale não é a prova, é a forma como cada um de nós enfrenta a prova. Porque a prova significa oportunidade de crescimento, desenvolver aptidões para superar aquela prova. Não é assim que acontece numa escola? O aluno primeiro ele estuda para depois fazer a prova. Tem alguém que já chega fazendo a prova no primeiro dia de aula? Ninguém. Se na escola do mundo não é assim, quanto mais na escola divina. Primeiro a gente estuda, primeiro a gente se aprimora, angaria recursos para depois passar pela prova. Então, a gente avalia a prova para nós, a dificuldade, de acordo com a dificuldade que a gente vai ter de enfrentar e vencer essa prova. Então, cada um de vocês pode, nesse exato momento, fazer uma avaliação do momento que está passando ou desse processo, desde o início da vida até este exato momento, dentro da atual encarnação. Aí chegar à conclusão assim, nossa, está muito difícil. Mas está muito mesmo. E eu vou falar uma coisa que talvez você não tenha se apercebido. Quanto maior é a prova que você estiver passando, maior
é a sua capacidade de resistência e a aptidão que você tem e pode desenvolver para superar essa prova. Porque muitas vezes a gente foca no problema, no desafio, e esquece de visualizar a nossa intimidade, examinar a nossa consciência, o nosso espírito, para verificar os recursos que a gente tem para enfrentar determinada prova. Então a prova, ela jamais será fácil. Então se você chegar para um aluno que está estudando o último semestre, na UFMG, ele está fazendo medicina, um curso bem tranquilo, bem fácil. E você chegar lá na sala de medicina e perguntar, olha, eu vou fazer um problema dificílimo para vocês. Se alguém conseguir responder, está formado. Quanto que é 2 mais 2? Isso é prova? Para alguém que está no último semestre de uma faculdade de medicina, na UFMG? Não é. Agora, se você chegar com uma criança do jardim de infância e pedir para ela te explicar o que é uma... Como é que chama aquela palavra? Mitocôndria? Alguém lembra disso aí? Não é uma mitocôndria? Alguém sabe o que é mitocôndria? Eu já estudei, mas eu esqueci, não sei o que é mais não. Um aluno do jardim de infância vai ter condição de responder essa pergunta? Ele ainda não adquiriu recurso suficiente para aquilo. E isso acontece na nossa vida, nas nossas experiências. Então, se a vida está te pedindo para resolver, para explicar o que é uma mitocôndria, é porque você já tem recursos para isso. Talvez você não tenha verificado. Talvez você se ache totalmente incapaz de solucionar esse desafio, de vencer essa prova. Porque a prova ela jamais vai ser fácil. Ela vai circular, ela vai gravitar no nível de condição de resolução do aluno. Então você tem que fazer um esforço para chegar àquele denominador comum e resolver a prova. Porque o que a gente passa tranquilo já é prova superada. Por isso que para mim determinada coisa é mais tranquilo do que é para vocês. E vice-versa. E aí como é que eu contextualizo isso dentro dessa citação de Jesus? Porque pensemos, está difícil, está complicado, mas e se a vida pedir um pouquinho a mais, como é que fica? Você acha que você já está no limite das suas forças, aí a vida vai e te pede um pouquinho a mais. Você caminhou 1000 milhas, aí a vida está te pedindo para caminhar 2000. Mais ou menos o que a leitura estava dizendo, não é? Mas você está por aqui com as 1000. Então, muitas vezes a gente combina algo com alguém e fala assim, olha, eu já consigo ter uma certa responsabilidade, vou combinar um serviço com você, vou ficar até 6 horas da tarde, tudo bem? Tudo bem. E aí você fica o dia inteiro contando a hora, 6 horas, vem em mim 6 horas. Não é assim que a gente fala? Chega certo, chega certo. Verdade. Aí quando dá 5h59 a gente está preparado, já está juntando tudo para ir embora, já está visualizando a liberdade, né? Porque a gente gosta de liberdade, não é assim? Porque a prova, de certa forma, ela cerceia a nossa liberdade e a gente não gosta de nada que cerceia a nossa liberdade, não é assim? Aí dá 5h59 a gente está preparando e seu patrão chega e fala assim, menino, você ainda está aí, graças a Deus, eu vou precisar que você fique hoje até 8. Nossa, como é que fica, gente? Tranquilo? Porque você caminhou 1 milha. Aí vem um indivíduo e te pede para caminhar 2. Então é mais ou menos assim, olha. Você é cristão, não é? Você acredita nos princípios do cristianismo. Não é novidade para você. Mas além disso, você também é espírita. E você é espírita e cristão. E a você, neste exato momento de transição planetária, está sendo te pedido algo além. Está sendo pedido para você caminhar 2.000 milhas, porque as 1000 primeiras você já caminhou. Arrisco a dizer que a maior parte de nós aqui está se esforçando para vencer os desafios do dia a dia. Ou não? Terça-feira,
quase 9 horas da noite. Alguém trabalhou hoje aqui? Tá todo mundo já de barriguinha cheia, né? Tem nada esperando em casa. Tem nada para fazer amanhã de manhã, tem que levantar cedo, não é? Quer dizer, você já se conscientizou, não, eu trabalhei, eu preciso ir lá, preciso ir lá na casa espírita, preciso pensar um pouco sobre Jesus, sobre coisas do espírito, preciso recarregar as minhas baterias espirituais para enfrentar o dia a dia, não é assim? Porque está preocupado com o processo de auto-iluminação. A gente não está vivendo a revelia sem pensar em nada. Então a gente está caminhando as 1000 milhas. Mas aí você já veio na reunião pública, você já participou da reunião mediúnica, já fez campanha do quilo, não é? Domingo você fez a campanha do quilo, chegou aqui 7 horas, saiu 1h30, você, né? Você já fez a sua parte, mas na segunda-feira o seu patrão vai no seu calcanhar. Aí você pensa assim, poxa vida, mas não tem condição. Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Quanto mais eu me esforço por ser bom, para me melhorar, mais as pessoas querem tirar proveito de mim. Mais as situações ficam difíceis, mais desafiador é. Não é assim que a gente pensa? Porque a gente esquece que a função do discípulo de Jesus é aquela de iluminar-se intimamente e de iluminar o mundo ao seu redor através da luz que ele é capaz de projetar. E muitas vezes, dentro dessa dificuldade de exteriorizar um pouquinho de luz que a gente já conquistou, a gente ofusca a nossa própria luz. Então a gente se eleva com aquele sacrifício, a gente faz aquele esforço para manter, não, eu vou continuar, preciso me autotransformar, preciso ler livro, preciso fazer tarefa, preciso me perdoar e etc. Não é? Mas quando vem a prova, quando nós somos chamados a colocar isso em prática, a gente pensa assim, nossa, puxa vida. Já não bastava o que tinha até ontem, eu era feliz e não sabia, lembra daquela música? Porque às vezes a gente olha para trás, a gente acha que ontem estava ruim, estava difícil, não é? Aí um belo dia você levanta, olha assim e fala assim, nossa. É igual aquela história da barata, vocês conhecem? A barata anda, né? Mas de vez em quando ela voa. Não é? Reclama da barata, não, que ela pode voar. Não é? Se a da sua casa não está voando, tá bom. Uma das coisas que Inácio mais chama a atenção nessa obra é para que nós nos reconheçamos como discípulos de Jesus. Praticamente em todas as mensagens ele vai dizer. É preciso que a gente se reconheça como discípulo de Jesus nesse exato momento. Porque discípulo de Jesus nenhum teve boa vida no mundo. Nenhum teve tranquilidade. Nenhum passou pelo mundo sem enfrentar desafios duríssimos e dificílimos. E aí cada um de nós que chega aqui à casa espírita e que busca um cadinho de luz, é convidado a repartir isso lá fora. A gente fala assim, fazer caridade, fazer caridade, fazer caridade. O que é fazer caridade? Fazer caridade é psicografar 500 livros, é alimentar a fome de um país inteiro, é libertar uma nação através da fala, não é? É curar milhões e milhões de doentes. Não, isso também. Aí a gente pensa assim, bom, eu não tenho capacidade para psicografar mais de 500 obras, não tenho capacidade para alimentar a fome de todo um país, nem para curar milhões de enfermos, então eu não tenho capacidade para fazer caridade, eu não faço nada. Vou levar a minha vida. E esse é um leia do engano da nossa parte. Porque fazer caridade é tudo que envolve o bem. É tudo que envolve qualquer ação no bem que traga benefícios tanto para cada um de nós individualmente, aquele que realiza, e para aquele que recebe os benefícios daquela ação. Estou fazendo caridade. Eu costumo brincar assim, ó, deixar de jogar um papelzinho de bala na rua é fazer caridade, gente? É? Aí a gente pensa assim, não, mas tem um gari para limpar. Não, tudo bem, tem um gari para limpar. Não é? É a função dele, mas isso não quer dizer que eu tenha que sujar. Ele pode limpar as folhas das árvores que caem, porque não tem jeito, né? O meu papelzinho de bala eu posso evitar. Porque aquele papelzinho de bala vai alcançar um bueiro. E juntado o meu com o seu, com o dele, com o dela, vai entupir.
Na hora que entupir, vai chover. Na hora que chover, vai dar problema. E aí o meu papelzinho está fazendo uma grande diferença no contexto da vida de alguém. Talvez possa até não ser da minha, mas de alguém, com certeza. Então, quando eu emito um pensamento negativo que seja, esse pensamento não deixa de ter as devidas consequências. Se for um pensamento negativo, ele vai se somar aos bilhões do mundo. É o meu com o seu, com o dele, com o dele, com o dela, e etc. Aí a gente faz uma prece e fala, oh meu Jesus, ilumina o mundo. Não é? Ou seja, Senhor Jesus, limpa o que eu sujei. Porque a gente está o tempo todo emitindo pensamentos negativos. Os nossos pensamentos têm formas, têm peso, têm cheiro, têm vibração. Quem leu, quem estudou as obras de André Luiz vai entender muito bem do que a gente está falando. Então, quem é que faz o ambiente da nossa casa? Somos nós ou são os nossos vizinhos? Os dois, né? De vez em quando o vizinho, né? Mas a responsabilidade é nossa. Por mais difícil que seja o que vem de fora. Você não pode querer que o seu vizinho faça com que o ambiente da sua casa seja elevado ou não. Quem mora lá é você. Então, quem faz o ambiente do nosso planeta elevado ou não são os habitantes que nele estão. Quem são? Aquele povo que está no umbral, né? Aqueles espíritos que estão lá nas trevas. No dia que eles saírem do planeta, que vier aquele chupão e levar todo mundo embora, o planeta vai ficar uma beleza. Porque a gente vai ficar, com certeza, né? Mais ou menos é assim que a gente pensa. Quem faz o ambiente do nosso planeta somos nós. Quem mantém o umbral, as zonas trevosas, as zonas abismais, são os nossos pensamentos também. O bem se alimenta do bem. As trevas se alimentam das próprias trevas. E muitas vezes, inadvertidamente, a gente vai alimentando isso. Nas nossas ações cotidianas. Então, quando você é chamado para ser discípulo de Jesus, você está sendo chamado para exercer o bem aonde você esteja. Mas a gente esquece de Jesus na hora que a gente entra dentro do MOV, quando está cheio. Alguém aqui pega MOV para ir para trabalhar? Não? Vocês moram tudo no centro, né? Quando você está lá no seu serviço, seu patrão, aquela pessoa maravilhosa que senta do seu lado todo dia para exercer aquela função, não é do seu lado. Normalmente a gente se dá muito bem com as pessoas que convivem com a gente, com todo mundo, né? Então ali naquele momento você está sendo chamado para ser discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele vai andando para aonde ele é necessário sendo um bandeirante. Vai com um facão na mão, vai cortando mato, cortando pedaço de pau e vai abrindo estrada. É um bandeirante. Ele não é alguém que vai passar pelo mundo com o caminho atapetado de flores. E a gente costuma lembrar de Emmanuel na hora que alguém pisa no nosso carro. Tem que lembrar nessa hora. Tem que lembrar do que a gente ouve aqui na frente. Tem que lembrar dos ensinamentos de Jesus. Tem que lembrar daquilo que a gente lê no livro. Tem que lembrar do que a gente vem falar aqui na frente. E aí é que entra o nosso desafio como discípulo de Jesus. Porque a gente acha, inadvertidamente, que ser discípulo de Jesus é passar pelo mundo e assim, Jesus, olha, para lembrar de mim, hein? Eu faço campanha do quilo lá, né? Aquela casa lá, ajuda lá, dá um jeitinho aí, né? Então amanhã eu vou pegar o carro, vou sair, então assim, por favor, tira do meu caminho que esse pessoal que anda meio desnorteado aí. Então meu filho adoece, eu já vou para o hospital assim, ó, você tá lembrando, né? Eu atendi um monte de gente lá, ó, ajudei um monte de gente, meu filho está indo para o hospital. Dá um jeitinho lá, já prepara lá na hora que eu chegar lá, já não tem ninguém na frente. E muitas vezes não é assim. Porque individualmente eu tenho a minha prova, o meu filho vai ter a prova dele, a minha mãe tem a prova dela. E aí eu penso assim, meu Deus, minha mãe desencarnou.
eu sou espírita, eu trabalho todo dia, minha mãe desencarnou, eu vou na casa espírita. Gente, é o processo dela. Não tem nada a ver com o seu processo dentro da casa espírita. Se é a hora dela desencarnar, ela desencarna. Se ela precisa passar como consequência de algo por uma enfermidade, ela vai passar. Mesmo você sendo espírita. Mesmo você sendo discípulo de Jesus. Teve algum discípulo de Jesus que teve vida fácil? Então os recursos nos são passados, para que a gente possa fazer uso deles de alguma forma e de uma forma propícia. E aí voltando lá para o versículo, como é que está no dia a dia? Enfrentar o dia a dia, entendendo assim, olha, tá bom, eu aceitei Jesus, eu aceitei a condição de espírita, aceito no meu coração os princípios da doutrina espírita, mas nesse momento que a gente está enfrentando no mundo, está puxado, não tá, gente? Que a gente olha, não é? E parece que está um caos. Parece que ninguém está governando nada, não é? A gente começa a olhar assim e fala assim, cadê Jesus? Tem alguma coisa errada, não é? Porque parece que está tudo à revelia. O Inácio vai dizer na obra assim, olha, por mais que possa parecer, como muitos dizem, que a situação vai de mal a pior, a nossa visão é diferente. Jesus continua no leme, continua coordenando o processo evolutivo da Terra. Não é? Está parecendo que está tudo desordenado, mas é porque a nossa visão ela é limitada. Não é? Por mais difícil seja todo o processo de transição, todo o processo de transição é complicado. É o momento da gente deixar uma condição e passar para uma próxima situação. E essa condição adiante, ela requer um passo adiante. E dar esse passo adiante não é simples, não é fácil. E junto com as transições, vêm as crises. Não é fácil mudar. Não é fácil aceitar a mudança. Sabe quando você está no seu trabalho, não é? E você não está muito satisfeito, mas aí vem aquela proposta de arrumou outra, aí você fica assim, nossa, vou ou não vou? Tem que mudar, e se eu chegar lá, e se não der certo, e se isso, e se aquilo, não é assim? Esse medo da mudança é natural na nossa condição. E deixar a condição do que a gente tem, que a gente já, bem ou mal, já está acostumado para algo que a gente não sabe muito bem como vai ser, requer esse impulso de aceitar a necessidade da mudança. E é por isso que muitas vezes a prova vem de uma forma mais intensa. Porque sem o aguilhão atrás, a gente não caminha. A gente fica estacionado. A gente tem medo de dar um passo à frente e esse passo à frente não ser bem executado. E aí muitas vezes a prova, a dificuldade vem para que a gente caminhe de uma forma mais rápida. Então, você está andando lá fora na rua, você não tem hora para chegar, você não tem lugar nenhum para ir, você está andando. O tempo está tranquilo, mas de repente começa a cair um pé d'água, começa a chover granizo, mas você vê ninguém correndo para tudo quanto é lado. Vai cada um para um lado. Por quê? Porque a adversidade veio e te fez movimentar. Então é assim que a vida vai nos tratar. Agora, lembrando sempre daquele princípio, existe prova e existe expiação. A prova, ela é necessária. A expiação, ela é opcional. Depende de cada um de nós. Então, quando você não vence a prova ou quando você não quer se dar a necessidade de passar pela prova, a expiação chega para que você se movimente de uma forma mais rápida, com as consequências do... E é mais ou menos isso que Inácio vai dizer na mensagem. Então ele fala assim, olha, se é correto afirmarmos que a vida respeita-nos as escolhas e o momento que acreditamos mais oportuno para efetivar o bem a nosso alcance, estejamos convictos em contrapartida que ninguém se isentará das consequências que advierem de sua falta de empenho na concretização da caridade. Lembrando daquele princípio, né? Caridade
é o bem executado. É tudo aquilo que traz benefícios para mim e para o universo ao meu derredor. Então, olha, como foi dito na mensagem aqui no início, eu posso falar assim, olha, eu não quero. Eu posso, gente? Posso, não posso? Eu não tenho livre-arbítrio? Agora, ao fazer isso, eu estou adiando o inadiável. O que é inadiável? É a minha melhora, é o meu crescimento espiritual. Porque eu acredito que todos nós aqui almejamos ter paz e ser feliz. Não existe paz e felicidade para aquele que não está em paz com a sua consciência. E a nossa consciência, no momento, não se encontra em paz. A gente carrega conflitos íntimos que a gente nem sabe o porquê. São consequências de experiências vividas no passado e são experiências de vivências que a gente não se deu o direito de vivenciar. Porque lembra, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos advertem que não é tão importante, não é tão somente importante não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Porque eu posso não fazer o mal, mas se eu não faço o bem, eu estou deixando a desejar. E é exatamente isso que Jesus vem alertar nesse versículo. Ele está dizendo assim, olha, tá bom, você não está fazendo o mal, é sua obrigação não fazer o mal. Então a gente se gaba de que eu não jogo pedra em ninguém, não é? Eu não caço confusão com ninguém, eu não brigo com ninguém. Peraí, mas você não está fazendo favor para ninguém. É uma obrigação. Não é? A gente já traz na nossa intimidade a certeza de que assim é a forma que deveríamos agir. Agora, tudo bem. Não é? E o que você faz além de não fazer o mal? É isso que a gente precisa verificar no nosso dia a dia. Verificar nas nossas mínimas expressões o que a gente executa do bem, de caridade, nesse dia a dia. Então falar assim, olha, não, eu não quero perdoar. Não. Não perdoo. Isso não. Não quero compreender. Não, que relevar nada, eu quero relevar nada. Não vou abrir mão de nada. Não aceito determinada pessoa na minha família. Não quero saber daquele vizinho, eu quero que ele suma. Você tem o direito? Tem. Se você quiser fazer, você pode fazer. Você tem o livre-arbítrio. Mas, lembrando que a prova por si só não te fará vencedor. Não te trará autoiluminação. O que vai te trazer autoiluminação é a forma através da qual cada um de nós enfrenta a prova. Vou perguntar ao Chico Xavier uma vez. Chico, uma pessoa que passa a vida inteira numa cadeira de rodas, como é que ela chega lá do outro lado? No plano espiritual. Aí o Chico falou assim, olha, depende da forma como ela ficou em cima da cadeira. Porque ficar em cima da cadeira por si só não auto-ilumina aquele indivíduo. Não faz com que ele se auto-ilumine. Então isso serve para cada um de nós nas suas mínimas expressões do dia a dia. Entender que cada experiência que eu preciso vivenciar, por mais dolorosa que ela seja, ela tem que me trazer algo de bom. Se ela não está me trazendo algo de bom, eu estou passando pela prova, a prova passando por mim, mas eu não estou tirando da prova um ensinamento que me enriqueça espiritualmente. Por isso que muitas vezes parece que a gente está vivenciando lições repetidas. Alguém aqui já teve essa sensação? Você está numa casa, você muda da casa, parece que você chega lá, a dificuldade, o vizinho é diferente, mas é a mesma coisa. O problema parece que é o mesmo. Meu pai casou, acho que 4 vezes. As 4 pessoas com quem ele viveu, aconteceu a mesma coisa. O mesmo problema. Porque a dificuldade estava nele. E ao se direcionar a um próximo relacionamento, ele fazia as mesmas ações, tinha as mesmas reações, e aquilo fazia com que ele permanecesse na mesma prova, ainda que fosse com pessoa diferente. Em uma situação diferente, um contexto diferente, mas a prova era a mesma. Não é? Muitas vezes a gente muda de emprego.
porque esse está difícil demais, eu quero ir para o próximo, quero ir para outro, porque eu não estou aguentando mais esse. Não é só o salário que está ruim, tudo ruim, não é? O lugar é ruim, a vibração do lugar é ruim, as pessoas são difíceis, não é? O trabalho é chato, eu quero outro. O outro que eu estava antes também não era muito bom não, mas né, quando eu saí do outro e vim para esse, no começo eu fiquei satisfeito, né? Fiquei aliviado. Mas como eu estava naquele, já não estava aguentando mais, esse aqui pelo menos pareceu no momento que tinha melhorado, mas hoje eu vejo que é a mesma coisa. Então não adianta ficar mudando de emprego. Você pode, tem o direito de passar para outro lugar, não está se sentindo bem ali e tal, etc. Pode. Mas você precisa ter uma mudança de postura na vida para vencer aquela situação, porque senão você vai precisar sempre de estar em contato com aquele tipo de vibração, com aquele tipo de pessoa. E o momento de transição planetária, ele diz assim, olha, o discípulo de Jesus, ele é assim. O calmo, ele está sendo convidado a conviver com o estressado. Aquela pessoa que não tem, que é amoral, ela está em contato com alguém altamente moralizado e que fica escandalizado com aquela coisa. Com o jeito, com a postura do outro ser. Aí você se pergunta assim, mas peraí, eu sou espírita, eu estou tentando evoluir, estou querendo crescer, estou lento, estou estudando. Por que eu tenho que conviver com essa pessoa? Porque essa pessoa que é amoral, que não tem moral, não vou nem dizer imoral, não está nem para nada, que não tem padrão elevado de pensamento, de consciência, de ação, não está nem para nada. Ela, de alguma forma, está te mostrando o quanto é necessário você permanecer no padrão em que você se encontra e se melhorar. E você, de alguma forma, está tendo que deixar com ela algo de bom para que ela verifique em você o que você é. Agora, se você deixa de ser o que você é para se tornar o que ela ainda é, você está regredindo. Porque é natural que a gente pense que aquele que não tem moral se torne imoralizado. Não que aquele que já possui largue do seu processo de autoconscientização, de automoralização. Lembrando que moral é a vivência do bem, não é? Como diz lá nas leis morais do Livro dos Espíritos. O que é moral? Perguntou Kardec. Aí os Espíritos responderam assim: consiste na máxima de Jesus. Não façais aos outros o que você não quer que os outros façam com você. Aí consiste toda a moral. A gente está falando disso. Então, muitas vezes, quem está nesse processo de autoiluminação quer largar quando está assim, não estou cansado, não estou aguentando mais. Não está ninguém está nem para nada, por que eu tenho que ficar? Por que eu tenho que ficar preocupando? Não é? Por que eu tenho que ficar desviando de todo mundo, sendo que ninguém nem dá um lugarzinho para eu passar? Para não arrumar confusão. É porque você já está no processo, você não pode dar um passo atrás. Porque o seu processo evolutivo só depende do outro, naquilo que o outro pode te fornecer de oportunidade de crescimento e no que você pode fazer em benefício dele para que ele cresça. Porque deixar de marchar rumo à luz porque ninguém está marchando é transferir para o outro a responsabilidade que cabe a você de decidir os caminhos da sua vida. A gente entende que isso no dia a dia é bastante desafiador. Inácio prossegue. O discípulo de Jesus necessita compreender, pois, que o amor será sempre medida inadiável a ser tomada por todos nós e que o trabalho a que somos ordenados não dispensa jamais o benefício de o executarmos com absoluto espírito de boa vontade. Espírito de boa vontade. Vai começar o dia assim, nossa, que hora que vai terminar? Porque a vida está passando. Sabe quando a gente quer que uma situação passe logo, que acabe logo? A gente vai conseguir isso com o passar dos dias, provavelmente. Pelo menos é o que a gente espera. Agora, junto com o passar dos dias, outras coisas também se vão. Outras experiências vão ficar para trás. De repente você está passando por um processo difícil no seu trabalho, na faculdade, no seu estudo e etc. Doido para acabar aquilo. E você não está percebendo, ó, sua mãe está envelhecendo, seu pai está envelhecendo, seu filho está envelhecendo, e você não está vendo. Você quer que sua vida chegue daqui 10 anos, mas o que acontece nesse período de 10 anos, no seu caminho, que faz parte do seu caminho, você não consegue
visualizar, porque a gente não tem o hábito de sorver a vida, de absorver a vida, de viver a vida, de levantar de manhã e viver o dia. A gente levanta de manhã pensando na hora que vai largar o serviço para vir embora, sabendo que no outro dia a gente vai ter que fazer a mesma coisa. A gente não consegue sentir a vida, sentir o vento tocando a pele, sentir a vibração de um lugar, sentir a natureza, ouvir o passarinho cantando, não é? Tá louco, né? Ouvir o passarinho cantando? Estou tão estressado de ficar ouvindo o passarinho cantando. Mas é exatamente isso. Porque a vida, as provas, ela faz parte de um contexto da vida. E aí muitas vezes a gente não retira das pequenas experiências do dia a dia aquilo que poderia fornecer um certo refazimento para a gente, um certo alívio, um sorriso da sua mãe, um telefonema de alguém. De repente sua mãe te liga, né? E você está todo estressado assim. Ai, meu Deus, vem a mãe de novo. Vem minha mãe de novo. Por quê? Você está estressado não é com ela, você está estressado com outra coisa, mas você não tem muito paciência com ela. Então na hora que ela te liga, você olha e vê que ela fala, ai, oi, tudo bem? Não. Tá bom. Tchau. E aí aquele momento ali, com a sua mãe, você perdeu. Talvez você tenha outro. Talvez não. Em nos reportando a passagem evangélica, há quem assevere que já doa de si tudo o que pode e que ofertar de forma prestativa aquilo que lhe representa medida extra de empenho é tarefa impraticável. Lembremos, todavia, que Jesus convida-nos a caminharmos 2 milhas ao lado daquele que nos pede para caminhar 1 e fornecer igualmente a capa para quem nos pede a túnica. Por isso, a citação contida no capítulo 17, versículo 10 do Evangelho de Lucas, é a advertência inovidável para a humanidade, porque nela o Mestre admoesta seus seguidores a reconhecerem a importância de executar as tarefas que lhe competem de maneira prestimosa e com contentamento. De vez que o trabalho no bem precisa ser divisado como tesouro abençoado que nos enriquece os dias. Então a gente ainda tem aquela visão equivocada do trabalho, né? Seja o trabalho de ordem material, seja o trabalho de ordem espiritual, que a gente realiza na casa espírita, que a gente realiza numa tarefa cristã, etc. Porque ainda é difícil aguentar, suportar o outro pensar diferente de mim, agir diferente de mim, ser um desafio para mim no dia a dia, não é? E muitas vezes eu realizo aquela tarefa querendo que ela acabe logo, não é? Para fazer não sei o que depois, não é? A gente começa a ler um livro, a gente lê o livro assim, não, vou terminar. Mas peraí, por que você tem que terminar aquele livro? Não é? Não, tem que ler esse, depois que eu tenho que ler esse, que eu leio esse, eu tenho que ler mais 1, mais 2, mais 3. Peraí, gente, vamos ler um livro de cada vez. Esse aqui, vamos pensar nesse aqui, estão lendo ele, não é? Porque muitas vezes a gente está lendo. Alguém aqui dirige? Você já ouviu falar de piloto automático? Quem pega estrada já deve ter sentido essa sensação. Tem hora que você está dirigindo, aí você tá vendo, você não está vendo a estrada, você não está conscientemente prestando atenção no que está acontecendo, nos mínimos detalhes. De repente você dirige 1, 2 quilômetros lá no piloto automático e está com a cabeça pensando em outra coisa. De repente você volta, não é? A gente passa muitas vezes pela vida dessa forma. Eu estou no piloto automático, não estou percebendo nada ao meu redor, porque eu acho que eu tenho que terminar isso aqui, né? Tem que terminar. Não consegue retirar daquilo que está vivendo naquele momento ali, naquele exato momento, 1 minutinho do seu dia, não é? De retirar algum tipo de benefício, de olhar para o ambiente ao redor e pensar assim, o que esse ambiente pode me fornecer de bom? Porque cada um de nós está em determinado lugar, cumprindo missão específica, e foi enviado para esse lugar para cumprir missão específica diretamente pelas mãos de Jesus. E aí entra aquela dificuldade, que é o desafio que Inácio nos pede no livro, que é aquele de nos reconhecermos discípulos de Jesus. Que a gente fala assim, discípulo de Jesus, eu. Discípulo é Pedro, é João, é Paulo, é Chico Xavier, eu. Por quê? Porque a nossa autoestima é tão baixa que a gente não se reconhece capaz de executar boas ações. Porque nenhum dos discípulos de Jesus eram perfeitos. E eram o tempo todo chamados a atenção pelo próprio Jesus.
E eles próprios se envergonharam muitas vezes das suas atitudes. Atitudes muito próximas daquelas que nós realizamos hoje. Então as características pessoais, psicológicas de cada um dos discípulos bate muito com as nossas características psicológicas. Muitas vezes eu sou incrédulo como Tomé, muitas vezes eu sou estourado como Pedro, muitas vezes eu sou inconstante como Pedro, e etc. Eu ainda traio bastante Jesus, como Judas fez, e etc. Então eu carrego em mim essas características. Nenhum deles era santo, não vivenciava o bem integralmente no seu dia a dia, mas aceitaram o desafio de levar uma mensagem. E é o que Jesus está pedindo a cada um de nós nesse exato momento. Inácio prossegue: conscientizemo-nos desse modo de que Jesus espera sempre algo mais de todos nós, porquanto grande é a sua expectativa em relação ao desenvolvimento de nossas potencialidades. Então olha só, quando Jesus fala que a gente está fazendo só o que nos foi pedido e que por isso nós devemos nos reconhecer como servos inúteis, ele não está dizendo assim, ó, nossa, você não presta. Não, ele está dizendo em outras palavras assim, olha, nossa, eu deposito tanta esperança em você, tanta confiança no que você pode realizar. Se você soubesse como eu sei da sua capacidade de autoiluminação, você não perdia mais tempo nesses pormenorezinhos do que ainda nos aferra ao mal. Então ele visualiza em nós a nossa capacidade de crescimento. E é por isso que ele nos pede para caminhar além do que o mundo nos pede. Porque se ele pede para que a gente caminhe além, é porque ele reconhece em nós essa capacidade. Não será razoável, sendo assim, divisarmos a recomendação do Mestre a título de reprimenda, proferido por senhor déspota e ingrato, mas sim como estímulo que nos impulsiona em frente, conclamando-nos a abnegação em todos os nossos empreendimentos, ofertando-nos incentivos em profusão, a fim de que vençamos o desafio de vivenciar o bem. Então, voltando lá ao início da nossa fala, quando você estiver se deparando com cada um dos pormenores da sua prova, aquela pessoa difícil, aquela situação financeira complicada, a enfermidade no corpo físico, o problema na família, não é? E etc, etc, etc. Pensa que cada um ali é um indivíduo e que pode representar para você uma ferramenta de evolução através da dificuldade que ele te projeta. Mas o seu desafio é com você mesmo, não é com o outro. E que nesse exato momento Jesus está te dando uma oportunidade para que você dê um passo além na sua caminhada evolutiva. E aí Inácio finaliza a mensagem dizendo assim, olha, se te sentes fatigado, portanto, afirmando-te sem força suficiente para seguir a orientação evangélica, compreende por fim que as tarefas nas quais tu te encontras são portas que te conduzem à felicidade e que tua dedicação nas incumbências que te são devidas é credencial que te permite trespassá-las, outorgando-te o sentimento inefável de teu dever bem cumprido e de tua paz de consciência. Então, o que nos fornece felicidade é a paz de consciência. E o que nos dá paz de consciência é a certeza do dever bem cumprido. Sabe quando você tem certeza que você fez o que devia fazer? E que pode o mundo desabar ao seu redor. Você pode ser acusado do que for, não é? Mas você está em paz com a sua consciência, você não se agasta com aquela situação. Você não se desequilibra porque você está com a sua consciência tranquila. E você só consegue isso quando realiza, quando executa o bem que deveria realizar. É o que acontece com cada um de nós. E aí, para a gente finalizar, contextualizando na nossa condição de espírita cristãos que somos, em um momento de transição planetária como este que estamos enfrentando neste exato momento, nos pede para sermos discípulos de Jesus, para cumprir determinada tarefa, e que essa tarefa é aquela que vai nos trazer essa paz de consciência. Quando a gente conseguir olhar para a gente mesmo, não é? Verificar tudo o que realizou,
passando por todas essas situações e se reconhecendo em paz por ter feito aquilo que deveria ter feito, mas também por ter dado uma cota além de dedicação a um ideal que todos nós reconhecemos como santo e justos e como imprescindíveis para a nossa vida. A gente entende o desafio que é para cada um, não é fácil. Se fosse fácil, não era prova, é desafio para todos nós vivenciar tudo isso, mas que possa servir de alguma forma para autorreflexão e para que a gente consiga examinar as nossas vivências do dia a dia com olhos um pouco diferentes do que quando a gente iniciou a nossa exposição. Que Jesus abençoe a todos vocês, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, tá bom?